Olá, então vamos dar continuidade ao nosso curso Família, Célula Vital da Sociedade. Nas aulas anteriores, a gente conversou sobre o significado desse termo dentro da doutrina social da Igreja, dentro do magistério também sobre as famílias. Falamos também da família como uma instituição divina, né? Uma criação divina. Sobre a família como um lugar primário, prioritário de humanização do homem e, por consequência, humanização da sociedade. E na aula anterior trabalhamos um texto magnífico da Gaudium et Spes sobre a família, né? E lá elencamos vários pontos. Hoje a gente vai começar conversando sobre o apostolado das famílias, né? A missão das famílias dentro do apostolado da igreja, a contribuição das famílias para a evangelização e a contribuição das famílias para a construção do reino de Deus, a construção da civilização do amor. A gente vai estar utilizando para esse início desse tema, desse conteúdo, um decreto já citado aqui do Concílio Vaticano II sobre o apostolado dos leigos, Apostolicam Actuositatem. Aqui na descrição do vídeo tem essa referência para depois você pesquisar o texto diretamente. E no artigo 11 desse documento do Concílio Vaticano II, nós vamos elencar 11 pontos do apostolado dos leigos, do apostolado das famílias, do apostolado familiar, né? Então, artigo 11 pontos. E é esse documento, a gente já falou isso antes, que traz justamente o tema do nosso curso. É esse documento que se refere às famílias como célula vital da sociedade, né? Então, nesse artigo que a gente vai estar abordando, ele vai dizendo, né, que a família cumprirá a missão como célula vital da sociedade se exercer esses apostolados aqui que nós vamos mencionar. E aqui a gente vai ver as inúmeras oportunidades que a família tem, oportunidades apostólicas, e a imensa missão que a família tem, né? O que a igreja espera das famílias dentro do seu apostolado. Então, o primeiro ponto, né, de apostolado das famílias, uma hospitalidade atuante. Faz parte do que o mundo e a igreja espera das famílias, a hospitalidade, né? O ser igreja doméstica, mas não igreja de portas fechadas, uma igreja de portas abertas, que sai e que acolhe, né? E nós sabemos as inúmeras chances, as inúmeras oportunidades, as inúmeras necessidades que temos realmente de abrir as nossas portas para acolher, abrir as nossas portas para dialogar, aconselhar, abrir as nossas portas, as portas da nossa casa, lugar sagrado, para cuidar, né? E abrir as nossas portas para, como família, cônjuges, filhos, sair, né? Sair em missão. O segundo ponto, promover a justiça e outras boas obras em serviço de todos os irmãos que sofrem necessidade, né? Já que somos privilegiados, né, de viver nesse ambiente, nessa íntima comunhão de vida e de amor, levar essa graça que nós vivemos, né, essa força da convivência, também para fora dos nossos muros, para fora das nossas portas, em serviço dos pobres, em serviço dos que necessitam. Na encíclica Centésimos Anos, no documento da Igreja Centésimos Anos, em comemoração aos 100 anos da Rerum Novarum, né, que foi o documento, digamos assim, que dá início a esse período de doutrina social da Igreja, nós vamos ver a família sendo mencionada como uma comunidade de solidariedade, né? Uma comunidade de solidariedade. Por isso, esse apostolado das famílias também na promoção da justiça e boas obras em serviço dos pobres, em serviço dos que mais necessitam. E quando a gente fala dos pobres, dos necessitados, não estamos falando só das necessidades
materiais, mas estamos falando das necessidades morais também, das necessidades espirituais, né? A maior necessidade do homem, que é a necessidade de conhecer a Deus, amá-lo e experimentar do seu amor. O terceiro ponto, adotar por filhos crianças abandonadas, faz parte do apostolado das famílias também, né? E faz parte da constituição das famílias, da natureza do matrimônio das famílias, né? A prole, os filhos, gerar essa vida, né? No ventre, né? Gerar essa vida no coração, né? E educar os filhos, né? E Deus concedeu a mim e a minha esposa a grande graça da adoção, né? De 2 filhos. E sobre a adoção é importante a gente destacar que é um direito, sobretudo, o direito a uma família é sobretudo das crianças, né? O que é que eu estou querendo dizer? Porque às vezes a gente trata desse tema atualmente, sobretudo, como um direito dos pais a terem os filhos, né? Ninguém disse que isso é um direito, né? Mas das crianças, toda criança tem direito, tem necessidade e tem direito a uma família, né? Muito mais do que seus pais. No compêndio da doutrina social, a gente lê o seguinte texto: o desejo de maternidade ou paternidade não fundam algum direito ao filho, né? Esse desejo natural de ser pai e de ser mãe. Ao passo que, pelo contrário, são evidentes os direitos do nascituro, os direitos dos bebês, o direito das crianças abandonadas, né? A quem devem ser garantidas as condições ótimas de existência, através da estabilidade da família fundada no matrimônio, a complementariedade das 2 figuras, paterna e materna, né? São as crianças que têm direito, todas elas, a uma família, né? O quarto ponto, receber com benevolência estrangeiros. O quarto ponto do apostolado das famílias. E nós vivemos esse tempo uma grande emergência em auxiliar os migrantes, né? Os imigrantes. E eu acredito que nenhum país, né? Você de onde esteja assistindo, participando desse curso, está imune a essa grande emergência, né? De auxílio aos estrangeiros, né? De auxílio aos imigrantes, né? Não é à toa, né, que no Evangelho Jesus fala com tanta veemência sobre o estrangeiro, a viúva e o órfão, né? Porque são pessoas que vivem dificuldades de estabilidade familiar, né? O órfão sem os pais, a viúva sem o seu cônjuge e o estrangeiro, né, nessa instabilidade, né, de moradia, de trabalho, né? São categorias de pessoas, né? São pessoas, né, em processo de estabilidade, né, em desafios de estabilidade familiar, sobretudo. O quinto ponto, coadjuvar no regime das escolas, né? Ou seja, participar ativamente da educação também escolar oferecida aos nossos filhos. Mas a gente vai falar sobre esse tema da missão educadora ainda mais especificamente na próxima aula. O sexto ponto, auxiliar os adolescentes com conselhos e meios materiais. E eu penso aqui em tantos jovens, né, com dificuldades de acesso ao seu primeiro emprego e, por conta dessa dificuldade, de realizar o seu próprio projeto de profissão e projeto de família, né, porque o trabalho é necessário para o sustento, né? Na medida do possível, as famílias auxiliarem nisso, mas não só nessa fase, digamos assim, economicamente ativa, né, mas desde antes da adolescência, na formação integral, né, dos adolescentes. O sétimo ponto, ajudar os noivos a prepararem-se melhor para o matrimônio, né? E o próximo ponto que eu vou mencionar, desse decreto do Concílio Vaticano II, tratam de pontos que foram bastante ressaltados no último sínodo das famílias, né? Tanto esse
do apoio aos noivos para se prepararem para o matrimônio, como o próximo que eu vou mencionar. E eu acredito que, com o que já foi dito nesse curso até agora, fica bem evidente que a boa preparação do matrimônio não pode se basear simplesmente, a boa preparação para o matrimônio não pode se basear simplesmente em uma superação da convivência durante o período do namoro, nem mesmo da fundamental chama viva do amor e do carinho dos namorados, dos noivos até então, né? Nós percebemos que um projeto para abraçar o projeto de família, essa linda aventura, ele precisa ser abraçado também com uma boa consciência da missão, das graças e dos desafios da família, né? Do matrimônio e da família. O 8º ponto, auxiliar os esposos e as famílias que se encontram em crise material ou moral, né? E eu pergunto aqui para vocês, né, qual é a família que não experimenta em maior ou menor grau, né, se não hoje, amanhã, as diversas crises que nos rodeiam, né? Eu diria que todas as famílias precisam se apoiar. E as famílias cristãs, eu diria ainda mais, assim, não podemos caminhar isoladamente, não conseguiremos caminhar isoladamente, né? Precisamos caminhar juntos, os desafios são muitos, não só as crises materiais, mas diante da cultura, né? Da cultura muitas vezes de morte, cultura individualista e todos os outros ismos de hoje, é um desafio muito grande. E nós, famílias cristãs, precisamos muito estarmos juntos, caminhar unidos, né? Nos apoiarmos. O 9º ponto do apostolado das famílias, colaborar na catequese. O 10º ponto, proporcionar aos idosos, e esse é um tema tão caro ao Papa Francisco, proporcionar aos idosos não só o necessário, mas também fazê-los participar com equidade dos frutos do progresso econômico. O desenvolvimento de uma sociedade, em termos sociais, em termos morais, ele pode ser medido pela forma como vivem os nossos idosos. Ele pode ser medido pela forma como vivem os nossos jovens. E ele pode ser medido da forma como nós tratamos aqueles que estão à margem das oportunidades. São importantes critérios de um desenvolvimento social real. Os nossos idosos, a forma como eles estão integrados à sociedade, a forma como as gerações se relacionam, né? Os nossos jovens, as oportunidades que eles têm para iniciar de fato e no tempo certo, sem adiamentos, a sua vida adulta, né? E todos aqueles que vivem à margem, todos aqueles que vivem à periferia, né, da sociedade. E por fim, como 11º ponto, né, desse artigo 11 da Apostolica Mactuositatem, a missão das famílias nos desertos da fé. E o texto do documento diz o seguinte: as famílias cristãs, pela coerência de toda a sua vida com o Evangelho e pelo exemplo que mostram do matrimônio cristão, oferecem ao mundo um preciosíssimo testemunho de Cristo, sempre e em toda parte, mas, sobretudo, naquelas regiões em que se lançam as primeiras sementes do Evangelho, ou em que a Igreja está nos começos ou atravessa alguma crise grave. Então, aqui nós estamos falando aquele lugar de uma igreja nascente, né? Em lugares onde o Evangelho é desconhecido. Estamos falando também da missão das famílias nos lugares onde a igreja é perseguida, né? E hoje ainda martirizada, né? E estamos falando também em lugares onde a fé está arrefecida, lugares de antiga tradição cristã, mas onde as novas gerações não recebem mais o anúncio do Evangelho, né? E para esses lugares, a igreja destaca o valor do testemunho das famílias. A igreja e todos nós que somos igrejas, a vocês que estão nesses lugares, né, garantimos
a nossa intercessão, né? A vocês afirmamos contar com a graça de Deus, né? Porque com certeza em lugares de especial evangelização como esses, existe também uma especial e abundante graça de Deus sobre as famílias. E um apelo à missão, famílias em missão. Famílias em missão para estes lugares, né? De igreja nascente, de igreja perseguida, digamos assim, de fé arrefecida. Então, esses são os 11 pontos sobre o apostolado das famílias nesse documento do Concílio Vaticano II. E agora, retornando ao título, né, ao tema central do nosso curso, o compêndio que é Família, Célula Vital da Sociedade, o compêndio da doutrina social da Igreja afirma que é evidente que o bem das pessoas e o bom funcionamento da sociedade estão estreitamente ligados com a feliz situação da comunidade conjugal e familiar. O bem da sociedade está estreitamente ligado ao bem das famílias. Uma sociedade à medida da família é a melhor garantia contra toda a ideologia de tipo individualista ou coletivista, porque nela a pessoa está sempre no centro da atenção, enquanto fim, e nunca como meio. E ainda fala: todo modelo social que pretenda servir ao bem do homem não pode prescindir da centralidade e da responsabilidade social da família, né? E eu ligo essa afirmação com uma que nós já fizemos anteriormente, né? Da família como protótipo da sociedade, né? A sociedade, a vida em sociedade como reflexo da vida familiar, da vida em família, porque em famílias assim, em famílias com as características que nós demos, fundadas no matrimônio com as características que nós apresentamos, ninguém é descartado. Ninguém é instrumentalizado, né? Logo deve ser reconhecida, e a gente finaliza com isso, essa videoaula, deve ser reconhecida a subjetividade social da família. Ou seja, reconhecer a família como sujeito social, né? Não tratar as pessoas, né? Não considerar as pessoas só singularmente, mas todas como membros de uma família, inseridas em uma família, né? A família como sujeito social, né? Diante da vida política, da vida econômica, da vida social, considerar a família como um sujeito social, né? Resgatando algo que a gente disse no início, né? Não só uma sociedade como um conjunto de indivíduos, um conjunto de consumidores, né? Um conjunto de contribuintes, né? Não só nessa perspectiva do cidadão em relação ao Estado, da pessoa em relação ao mercado, né? Mas a família como sujeito social, a família como célula vital da sociedade. E na próxima videoaula, a última desse nosso curso, nós vamos estar tratando o lugar da família diante do Estado, né? Falando do princípio de subsidiariedade do Estado em relação à família e sobre a tarefa, a missão educativa das famílias. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar e ler os textos de referência e amanhã nós nos encontramos, amanhã ou logo em seguida, nós nos encontramos para a última videoaula desse curso. Deus abençoe a todos. Shalom.